Monarquista, abolicionista, parlamentar, jornalista, diplomata. Estamos falando de Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, ou simplesmente Joaquim Nabuco. No ano do centenário de morte do filho ilustre de Pernambuco, uma homenagem especial da TV Assembleia do Estado. 2010 foi instituído o Ano Joaquim Nabuco, período que marca o centenário de morte do pernambucano, que durante seus 61 anos de vida desempenhou com sucesso várias funções, ou melhor, profissões. E o resultado disso foi ter seu nome escrito em situações decisivas para a história do Estado e também do país. Aos 19 anos de idade, ainda estudante de Direito, Nabuco ganhou notoriedade como advogado, defendendo em um júri um escravo negro. A iniciativa do rapaz bem-nascido, filho de aristocratas, escandalizou a sociedade pernambucana da época. Ele queria desencadear a campanha abolicionista, porque ele usou o tribunal do júri, a tribuna, para poder levantar teses contra a escravidão e contra a pena de morte numa sala de tribunal em que estava muita gente da classe média, senhores de engenho, aristocracia. E esse escravo então é levado ao tribunal para ser julgado e Nabuco então assume a sua defesa e consegue transformar, mudar a condenação à pena de morte em prisão perpétua. O jovem deu continuidade à carreira no Rio de Janeiro, onde o pai, senador José Tomás Nabuco de Araújo, tinha um excelente escritório e dispunha de muito prestígio. Foi lá onde Nabuco também deu início à sua carreira de escritor, com o livro A Reforma, no qual defendia seus princípios monárquicos. A veia política de Nabuco, então com 21 anos, mais uma vez, ganhava espaço na sua atividade profissional. Eu diria que a sobrevivência do trabalho dele como escritor se deve principalmente à qualidade da prosa dele. Ele era principalmente prosador, embora houvesse escrito poesia, embora tivesse sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, um grande amigo do Machado de Assis, e essa prosa que não se separa de um memorialismo que está arraigado em toda a sua obra principal, quando escreve sobre o pai, ou quando escreve a respeito de sua própria formação. Minha Formação, aliás, é o título do livro no qual Nabuco faz sua autobiografia, um estilo literário não muito comum na época. Mas de sua obra também constam poesias, contos e história, inclusive história diplomática. O Abolicionismo e Um Estadista do Império são alguns dos títulos mais conhecidos. De acordo com Mário Hélio, o jornalismo também colaborou com a desenvoltura de Nabuco para a literatura. Ou seria o contrário? Se a gente lê o que se publicava nos jornais e nas revistas na época, a gente vai ver que os textos têm um interesse literário muito maior do que têm os textos jornalísticos hoje. Portanto, é inseparável o jornalista do escritor. Diria até que esses dois personagens são a mesma pessoa. Nabuco foi correspondente do maior e mais importante jornal do Brasil na segunda metade do século XIX, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Profissão que trouxe para a vida do pernambucano uma rotina até então desconhecida para ele. Aos 27 anos de idade, Nabuco conquistou seu primeiro cargo político, deputado-geral pela província de Pernambuco. No ano seguinte, já participava do parlamento. Ele foi um parlamentar que teve uma visão muito profunda do Brasil. Ele honra o parlamento brasileiro. Tá? Ele era uma pessoa que ele era para ser tudo. Ele perdeu muitos cargos. Ele poderia ter sido ministro, governador da província de Pernambuco, chefe de gabinete. Muitos cargos ele poderia ter tido se ele tivesse tido uma posição mais leve, entendeu? Uma posição mais tolerante, mais de fechar os olhos para as injustiças do Brasil da época. Em vez disso, ele foi para o confronto direto. Ele foi, e há nisso também que o meu trabalho um pouco que puxou, que mostrou essa face radical dele. Que hoje a gente vê muito Nabuco como um homem mais sensato, o camarada que escreveu as memórias, que deixou um livro clássico para a história brasileira.
mas que ele foi, na atuação dele, um homem extremamente radical. Não há nenhum liberal no Brasil que tenha sido tão radical quanto ele. Eu costumo dizer que as posições que Nabuco teve na época da abolição são mais avançadas e mais radicais do que as posições de qualquer partido brasileiro de hoje. Entre derrotas e vitórias políticas, idas e vindas do exterior, foi eleito deputado para a última legislatura do Império. Nabuco, na verdade, foi o grande pensador, o grande articulador, o grande orador, tribuno do século XIX. Ele, naturalmente, com outros, mas ele, talvez até pela sua beleza, Quincas o Belo, pela sua formosura, pela sua sedução, ele tem atraído a atenção de todos. Os talentos de Nabuco foram de fato utilizados como profissão, mas nenhum deles ficou tão conhecido quanto o político, sobretudo na luta pelo abolicionismo. E aqui, no Teatro de Santa Isabel, que foi cenário de outros importantes fatos históricos, como a campanha da República, por exemplo, há um registro incontestável do empenho de Nabuco para o fim do regime escravocrata no país. A placa diz: "Ganhamos aqui a causa da abolição. Joaquim Nabuco." Somente em 1900, Nabuco aderiu à República, depois de defender o Brasil na questão de limites com a então Guiana Inglesa. Aos 48 anos, foi nomeado embaixador do Brasil em Washington. O Brasil, até aquela época, nunca tinha tido um diplomata com o título de embaixador, porque só as grandes potências poderiam ter embaixadores. Nos Estados Unidos, ele faz um grande trabalho e eu poderia lhe dizer, com certeza, a partir de pesquisas documental, de que foi o brasileiro, até hoje, que gozou de maior prestígio nos Estados Unidos em todos os tempos. E foi ostentando essa imagem que Nabuco morreu aos 61 anos de idade. Mas seu legado não só continua vivo, como principalmente atual. Nabuco se antecipou e se colocou no presente. Ele não é uma figura do passado. A sociedade brasileira deve a Nabuco, sem dúvida nenhuma, no século XIX, a essa figura enorme que é o nosso Quincas o Belo. O Parlamento Brasil fica por aqui. Para você participar do programa com opiniões e sugestões, mande sua mensagem para a gente. O endereço do site é www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua companhia. Nós esperamos você no próximo programa. Até lá!